Márcia Martins. נפשי בגופי כוחך מרחם שלח לי מלאך גואל ומנחם ענני אלוקי ברחמך רבי ואספר Bom dia, um muito bom dia para todos vocês que estão sintonizados conosco nesta manhã de sexta-feira, em casa, no trabalho, no tráfico, né, andando por aí com seu carro sintonizado na Rádio Impacto, ou você que me assiste do Facebook, sejam todos bem-vindos. Segundo Samuel 23, palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse. Quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus. É como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. Mas os perversos serão lançados fora como espinhos que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los usa uma ferramenta ou cabo de madeira da lança, porque os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Lindas essas últimas palavras, as últimas palavras de Davi, filho de Jessé, palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por seu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. Que possamos escrever um epíteto como este do rei Davi. Bom dia, Silas Oliveira, bom dia, Jackson Muniz. As últimas palavras de Davi, ou seja, se ele tivesse que colocar alguma coisa na lápide do túmulo dele, né? Quem foi Davi, né? Olha o que ele, né, diz de si mesmo, as últimas palavras. Ele diz, essas são palavras de um homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio. Sua palavra esteve em minha língua. Que maravilha, né? E o que Deus falou para ele? O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse,
Quem governa o povo com justiça, quem o governa com temor de Deus, conforme Davi governou, é como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens, é como a claridade depois da chuva que faz crescer as plantas da terra. Que maravilha, né? Que o Senhor abençoe os nossos governantes, né? Que eles também possam dizer de si mesmos que eles estão governando o povo com justiça, no temor do Senhor, no temor de Deus, né? Para que nós possamos ser abençoados, como o povo foi abençoado através do reinado, né? Do rei Davi, um tipo de Cristo Jesus. Na verdade, Davi, né? Ele foi aqui um tipo, né? Do nosso rei perfeito. Esse rei perfeito, né? Que vai nos abençoar de maneira perfeita, é só mesmo o sol da justiça, Jesus Cristo, que virá para reinar. E ele sim, né, será perfeitamente como a luz da manhã, ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens, como claridade depois da chuva que faz crescer as plantas da terra. Esse é o governante que nós estamos aguardando da parte do nosso Deus, Jesus Cristo, Senhor. שומע מי שהולך תמיד איתי אך להתעלם עם רוח אחרת על ידו שלו על גג ביתי אני יודע Eu estou numa estação, né, num tempo especial com o Senhor, e o Espírito do Senhor já começou a me preparar para a minha viagem à Índia, para meu ministério, né, 5 meses lá na Índia e no Nepal. Então, eu estou numa temporada de jejuns, de oração. O Senhor, Ele tem, né, eu tenho escrito muito esses dias. Eu começo a orar, ou eu acordo no meio da noite, o Senhor vai trazendo, né, entendimento na palavra, e como eu tenho o dom de escrever, eu vou, né, escrevendo. Então, tem noite que eu deito para dormir, mas, né, a cabeça não deixa, né? Começo a meditar na palavra do Senhor e receber entendimento. Aí eu tenho que acender a luz, levantar, sentar para escrever, né? Ou ligo o abajur, vou lá escrevendo. Então, algumas coisas o Senhor tem nos dado nesses dias, mas ainda não estão completas, entendeu? Essa madrugada o Senhor me falou muito sobre a glória dele, né? Que a glória do Senhor enche a terra como as águas cobrem o mar. E depois nós vamos estar compartilhando, né, o sentido mais profundo de quando Jesus disse para Marta: se creres, verás a glória de Deus. Né? Mas também começamos a desenvolver um outro estudo baseado em Isaías 54. Então, eu acho que vou deixar para concluir o estudo da glória, né? Que eu ainda estou nesse processo de escrever, né, aquilo que o Espírito de Deus está ministrando ao meu coração. E eu vou passar talvez um trecho aqui, né, do entendimento em Isaías 54, porque eu quero também ver se a gente prossegue no nosso estudo sobre a falsa adoração e o adultério, que vocês até já esqueceram, né? Eu quero entrar no capítulo que se chama Abrindo uma Brecha.
Vamos lá, vamos entrar aqui direto. Gênesis 16, 15. Vamos nos alimentar da palavra nesta manhã. E eu oro que o Senhor, né, faça como fez com Davi, que era ungido, que o Senhor colocava, né, que o Espírito falava na boca de Davi. Assim o Espírito do Senhor possa falar na minha boca esta manhã. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que o Senhor possa abrir o teu coração, né, para a semeadura da palavra dele no teu coração. Que o teu coração esteja tenro, né, que ele esteja afofado, não é? Para receber a palavra do Senhor, para que ela se torne frutífera no teu coração. Gênesis 16, 15 vai dizer o seguinte: Agar, né, teve um filho de Abraão. Agar era escrava egípcia de Sara e de Abraão. Ela deu Agar para que Abraão gerasse um filho em Agar, que seria um filho dela, né? Agar seria a mãe de aluguel da criança. Agar teve um filho de Abraão e este lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Agar, então, ela dá à luz a Ismael, quando Abraão tinha 86 anos de idade. 13 anos mais tarde, aos 99 anos, o Senhor volta a Abraão para estabelecer a aliança através da circuncisão com Abraão e anunciar o nascimento de Isaque. Bom, será que até os 86 anos Abraão ainda não tinha nenhum filho? Eu creio que ele tinha sim, porque ele tinha muitas concubinas, né? Esposa mesmo era Sara, mas ele tinha muitas concubinas. Por isso ele ia se tornando um povo grande, cada vez maior pela multiplicação, né, das crianças que iam nascendo, né, de todo aquele povo. E Abraão não era estéril e ele tinha concubinas, então devia ter outros filhos. Mas a palavra, né, ela fala aquilo que nós precisamos saber. A palavra de Deus, ela traz aquilo que nos transmite a mensagem que Deus quer entregar. Entendeu? Então, 13 anos mais tarde, aos 99 anos, né, o Senhor visita Abraão para estabelecer com ele uma aliança através da circuncisão e anunciar que ele teria, sim, um filho de Sara, Isaque. E Isaque nasceu quando Abraão já tinha 100 anos de idade. Sara estava com 90 anos e Abraão com 100 anos de idade. Todos dois já tinham esgotado sua capacidade natural de gerar, né? Então, foi um filho gerado de maneira sobrenatural. Isaque nasceu depois que Abraão foi circuncidado. Ele é um filho que veio depois da aliança da circuncisão. Isso é bem interessante, porque aí Isaque nasceu, ele nasceu de uma esterilidade da carne. Ele nasceu através da aliança com Deus. Deus cortou e derramou o sangue no órgão reprodutor do homem. A vida velha do pecado, através deste ato, desse derramar do sangue no órgão reprodutor masculino, significava essa vida velha do pecado sendo derramada, sendo esgotada para surgir uma vida nova. Então, Isaque, ele né, veio dessa maneira, a carne estéril, né? Cortada toda a possibilidade da carne gerar algo dela mesma. E depois que Abraão já havia sido circuncidado, cortado na sua carne do prepúcio, o sangue velho derramado, para que algo novo pudesse surgir. Algo feito pelo Senhor. E então surgiu Isaque, que significa riso. Porque quando Deus falou para Abraão, o Senhor falou para Abraão que ele ia gerar um filho, ele riu, tipo assim, Senhor, né?
tudo bem, faz de Ismael meu descendente. E quando Sara ouviu que ia ter um filho, né, ela estava escondida lá atrás da tenda, ela também riu. Né? Porque, assim, como que pode, né? Assim, um riso meio como de repente, incredulidade, não sei. Mas Isaac se tornou sinônimo de riso, de regozijo, um riso de alegria, né? Porque ele veio, ele nasceu, né, dessa maneira tão tremenda. Ele era filho da promessa de Deus. Lá em Gênesis 17, 5, 6, diz assim, o Senhor falou para Abraão, de minha parte, esta é minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero, e de você farei nações, e de você procederão reis. Veja bem, dele viriam nações e reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim, você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Então, o Senhor mudou o nome de Abraão para Abraão. Por quê? Por pai de numerosas nações te constituí. Fartei fecundo e extraordinariamente, né? Fartei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações e reis procederão de ti. Então, Abraão, ele se tornou pai de multidão. E esse extraordinariamente, aqui quando Deus diz fartei fecundo extraordinariamente, pode ter dois sentidos, de que ele seria fecundo aos 100 anos de idade, o que é algo extraordinário, mas também que ele seria muito fecundo, porque dele sairiam nações, reis, né? Seria uma descendência muito grande. Então, da esterilidade, né, da relação dele estéril com Sara, iriam surgir pais de muitas, eles iam, né, de pais estéreis, eles se tornaram pais de muitas nações. Porque nós não vemos homens estéreis na Bíblia. É interessante, né? A gente não vê a Bíblia falando de homens estéreis. Toda vez que tem esterilidade, incapacidade de gerar, a esterilidade é atribuída à mulher. Por que isso? Eu estava lendo e falei assim, por que, né? Não tem homem estéril. Sempre que não gera filho, a culpa é da mulher, é a mulher que é estéril. A esterilidade, ela é uma maldição. Gênesis 20, 18 vai dizer assim, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Então, Abraão teve que orar a Deus, né, para que Deus revogasse, retirasse essa maldição de sobre as mulheres, servas, porque ninguém mais podia ter filho. Porque Abimeleque, sem saber, tinha levado Sara para o seu harém. E Deus não permitiu que Abimeleque tocasse em Sara e deu um sonho para ele, falando, essa mulher é a mulher de Abraão. Se você não devolver, se você não consertar, né, não tem mais nenhuma mulher grávida no teu reino, não tem mais procriação, não vai, né, você está acabado, acabou a tua população, ninguém mais vai gerar, não é? Então, mostra como Deus usou aqui, né, a esterilidade de todas as mulheres como uma maldição sobre Abimeleque. O Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Gênesis 21, 6 diz assim, Gênesis 21, 6. E Sara disse, Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Então, Sara disse, Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso
irão comigo. E ela estava falando, né, a respeito do nascimento de Isaac. O Senhor cumpriu a promessa de tornar Sara frutífera. Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Todos iriam se alegrar com a fidelidade de Deus. Quando a pessoa, né, ela tem um coração reto na presença do Senhor, você conta um testemunho, você conta uma bênção, a pessoa ela se alegra juntamente contigo, né? A tua bênção, ela deve edificar aqueles que são de Deus, eles vão ser edificados, né? Eles vão se alegrar contigo, porque se Deus foi fiel contigo, né? Deus também vai ser fiel com a pessoa, vai ser fiel comigo. Então, algumas pessoas não, você compartilha, elas são negativas, elas puxam para trás, o coração delas está contaminado. Mas quem tem bom coração, quem está cheio do Espírito de Deus, sempre se alegra com as suas bênçãos. Vamos ver Gênesis 21, 9 e 10. 9 e 10. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque, né? Aqui já não é um riso, né, de alegria, um riso de gozo, não é o riso de Isaque, é o riso, desculpem, é o riso de Ismael, que estava zombando de Isaque, né? E Sara estava vendo que Ismael estava zombando de Isaque, rindo de Isaque. Então ela disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. 9 e 10. Isso mesmo. Ismael sempre perseguiu Isaque. E então Sara falou para Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Isaque, né, mais tarde vai desposar Rebeca, lá em Gênesis 24, 11. Todo mundo conhece essa história, né, de que o pai de Isaque, Abraão mandou, né, que Eliezer, seu servo, fosse buscar uma esposa para seu filho Isaque. Isaque desposou Rebeca já com 40 anos. E então Eliezer, né, o servo que foi enviado para encontrar uma esposa para Isaque, encontrou Raquel fora dos muros da cidade. Quando ele chegou, Raquel foi lá, né, estava indo lá pegar água, e ele encontrou Raquel fora dos muros da cidade. Isso significa, né, que o propósito de Abraão ao enviar Eliezer para conseguir uma noiva para Isaque foi alcançado, porque fora dos muros da cidade significa fora do sistema do mundo. As cidades, né, são sistemas do mundo. E ele encontrou uma noiva para Isaque fora daquele sistema pagão. Como eu disse para vocês, Abraão ele teve concubinas, né? Depois ele veio a desposar Quetura. Então ele teve 3 mulheres, né, realmente com as quais ele foi casado, que foi Quetura, Sara e Agar. Ele realmente foi pai de muitas nações e espalhou a sua semente em toda a terra, porque cada uma dessas mulheres, elas pertenciam a um povo diferente. Então, os descendentes de Abraão, através dessas 3 mulheres, foram para todas as regiões da terra, ok? Todo o mundo, né? Como Deus considera o mundo bíblico, ali haviam descendentes de Abraão, e ele se tornou, conforme a promessa que Deus havia dado a ele, pai de muitas nações. Porque a gente vê Abraão, né, como nosso pai na fé, não é? Como pai de Israel, né? Pai daqueles, né, que se convertem, pai da fé. Mas Deus falou que a descendência dele, ele ia ter reis e líderes em todas as nações, descendência natural mesmo. E a descendência natural de Abraão, ela se espalhou por todas as nações da terra através de Quetura, Sara e Agar. Bom, então Isaque desposou Rebeca.
Rebeca foi estéril durante 20 anos, está lá em Gênesis 25, 26. Rebeca também, né, foi atingida por essa esterilidade na carne, porque Deus tinha planos de torná-la fértil espiritualmente. O seu filho Jacó herda a promessa, né? Nós vemos a briga de Jacó e Esaú, e Jacó vai herdar a promessa. E, gente, eu não estou misturando as coisas aqui não, né? Filho com filho. A gente sempre vai botando os casais, tem hora que você faz confusão. Isaac desposou Rebeca, né? Rebeca teve Jacó e Esaú, é isso mesmo, né? E aí seu filho Jacó herdou a promessa. E Raquel, a amada dele, também era estéril. Dela vai nascer José e Benjamim, mas a promessa acaba ficando com Judá, né? Judá, promessa vem de Judá, e o filho de Judá com Tamar. Judá vai ter o filho dele com a sua nora, né, que ela se faz passar por prostituta, porque ela também estava estéril, estava sem filhos, e para que ela tivesse filhos, ela teve que usar daquela estratégia, né, e como ela não teve filhos dos filhos de Judá, ela acabou gerando do próprio Judá um casal de gêmeos, né, e desses 2 gêmeos, Pérez fica, né, com a primogenitura, fica com a bênção. Pérez entra na genealogia de Jesus. E essa genealogia, Mateus traça, ele começa lá de Abraão e ele vai vindo até chegar em José, o marido de Maria, né? Lucas traça essa genealogia diferente. Ele começa de Jesus e vai subindo, né, até Adão. Lucas, ele, né, tem o enfoque em Jesus homem, o filho do homem. Lucas era médico, o evangelho dele é focado, né, nesse aspecto. Então, ele mostra Jesus como descendente de Adão, ele vai subindo de Jesus até Adão. Mateus não, ele escreve para os judeus, então ele quer mostrar claramente que Jesus é o Messias prometido. Então, ele vem trazendo a linhagem desde Abraão, que foi o homem através do qual Deus levantou o povo de Israel, vem trazendo essa descendência, geração após geração, até chegar em José, o marido de Maria. Jesus é o leão da tribo de Judá, né? Então, foi através de Judá. Lembra que o Israel, né? Jacó, quando ele profetizou para os seus 12 filhos, ele falou para Judá que o cetro não se afastaria, o cetro de poder não se afastaria, né, de Judá. Então, ele já tinha profetizado que Jesus viria da tribo de Judá com esse título, o leão da tribo de Judá. E quem era Judá? Judá era filho de Jacó com Lia, aquela irmã mais velha de Raquel que ele tomou por engano, né, a esposa rejeitada. E é interessante, você pode ler lá em Gênesis 29, 34, 35, que Lia, ela teve os 3 primeiros filhos e botou nome nesses filhos. Os nomes indicavam o que ela tinha no seu coração. Ela tinha a intenção de conquistar a Jacó através daqueles 3 filhos. Ela estava focada em conquistar a Jacó, né, nos 3 primeiros filhos que ela teve. Agora, Judá foi o quarto filho, e quando Judá nasceu, ela disse: esta vez louvarei ao Senhor. E colocou o nome do filho, né, de Judá, que significa louvor. Então, ela mudou, né, ela era, assim, muito focada, centrada em conquistar Jacó, né? Quando veio Judá, ela já tinha sido trabalhada por Deus, e a preocupação dela era agradar ao Senhor, e ela fala: esta vez louvarei ao Senhor. Ela agora estava grata a Deus por seus filhos. E, então, vem de Judá, né, a descendência de Jesus.
Na Bíblia, bom dia, Luísa, bom dia, Ismael, todos vocês que estão por aí, sejam bem-vindos. Na Bíblia, a esterilidade é um problema feminino, né? Eu procurei saber por que não é masculino, só, não tem homem estéril, só mulher estéril na Bíblia, a culpa é sempre da mulher, porque o entendimento que eles tinham era de que o útero feminino era como uma terra que recebia as sementes do homem. Então, cabia a esta terra que recebia essas sementes de dar vida às sementes, de gerar. Porque até mesmo os homens estéreis, eles têm a emissão do sêmen. Então, eles pensavam que a falha era sempre da mulher. Até mesmo, né, a definição do sexo da criança, eles achavam que dependia da influência da mulher, né? Quando eu estive lá na China em 2018? Não, 2008. Nossa, quando é que eu estive na China? Foi 2008, né? Da Olimpíada, 2008. Eu fiquei... 2008. Nossa, tem hora que foge, né? Assim, enfim, eu convivi lá com os chineses e... Tinha uma menina que morava comigo, o pai dela tinha ficado muito bravo quando ela nasceu e, assim, não queria nem mais falar com a mulher dele, porque a mulher dele tinha que ter dado para ele um filho homem e ela deu para ele uma filha mulher. E a culpa era dela. Olha só, o entendimento, né? Errado. Então, desde o pecado original que Adão vem culpando Eva, a culpa sempre é de Eva, né? Eles acharam até mesmo, né, que se a mulher não tem filho, a culpa é só dela. Era esse o entendimento que eles tinham, né? Porque a mulher, ela só conseguia o papel dela na sociedade, na família, né, se ela gerasse filhos, porque senão ela não tinha propósito. Dentro daquela estrutura familiar, o papel da mulher era dar descendência, era criar uma família. A tal ponto que a lei de Moisés permitia, se a pessoa era casada, mas a mulher não gerava filhos, ele podia arrumar uma outra esposa, uma segunda esposa, para que ela gerasse filhos. E era para eles terem desconfiado, né? Quando o homem arrumava 10 esposas e não gerava filho, que o problema era do homem e não da mulher. Mas parece que eles não chegaram a suspeitar disso, então a culpa ficou sempre com a mulher. E um útero estéril é igual a uma terra amaldiçoada por Deus. Deus havia amaldiçoado a terra por causa da queda do homem. E como eles consideravam o útero da mulher como uma terra que deveria ser fértil, né, e não produzir somente cardos e abrolhos, né, mas uma terra que frutificasse, se essa terra, né, se esse útero era estéril, significava que essa terra estava debaixo de maldição, que essa mulher não tinha a bênção de Deus. Então, por isso a esterilidade na Bíblia era um terror para as mulheres, porque elas perdiam o esposo, elas perdiam o papel delas, né, na família, elas não estavam cumprindo com o papel delas, elas estavam falhando, se sentiam culpadas, acusadas mesmo, né, de não serem suficientemente mulheres para dar filhos, né, e até mesmo desfavorecidas da parte do Senhor. A situação era grave. Mas para Deus, né, no plano de Deus, era diferente. Não significava, né, o que para eles entendiam. A mulher estéril, segundo a carne, é a pessoa, tá? Na Bíblia, a mulher estéril, ela é um tipo da igreja, da mulher, né, da mulher igreja, incapaz de gerar frutos na carne. Uma igreja, né, porque a figura da mulher aí aponta para a igreja.
que é a noiva de Cristo, se ela é estéril no sentido de que ela é incapaz de gerar na carne, isso é bom, isso não é ruim, porque aí ela só vai gerar a partir de uma intervenção divina. E aí ela vai dar frutos segundo Deus e não segundo a carne. Frutos do Espírito. Vão ser gerados frutos do Espírito. Ela vai trazer em si as sementes do Messias. Lá em João, Jesus falou, né, que todos aqueles que não nasceram da carne nem do sangue, mas da vontade de Deus, esses são os filhos de Deus, aqueles que nasceram da vontade de Deus e não da vontade do homem, da carne e do sangue, né? Não de maneira natural, mas de maneira sobrenatural. Então, essas mulheres que estavam estéreis na carne, elas se tornaram frutíferas para Deus. Elas se tornaram, né, reprodutoras da semente da qual viria o Messias, o filho da promessa. A promessa de redenção de Deus para os homens. Então, a respeito de tudo isso que nós estamos falando, tem um texto maravilhoso em Gálatas 4, de 21 a 30, que foi o texto por onde eu comecei, por onde o Espírito do Senhor começou a falar comigo e, né, e essa mensagem foi se estendendo. Gálatas 4. E eu preciso ler e reler muitas vezes Gálatas 4. Porque ele tem a ver também com Isaías 54, que eu nem cheguei ainda lá. Olha só, Gálatas 4. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Não, peraí, vou lá no verso 21 que nós vamos ver. Sobre Sara e Agar. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei. Acaso não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa, por uma intervenção sobrenatural de Deus. Isto é usado aqui como uma ilustração, uma figura, né? Como uma figura, uma alegoria. A minha versão em casa fala, isto é usado aqui como uma alegoria. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Monte Sinai, o lugar onde foi dada as tábuas da lei. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia, corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos, a Jerusalém natural, terrena. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe, pois está escrito. E aí, Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele cita o texto lá de Isaías 54. Ele diz, está escrito, regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho. Grite de alegria você que nunca esteve em trabalho de parto. Porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. E o mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, aqui nós temos um assunto para mais de metro, né? Que eu vinha trazendo vocês na questão da esterilidade,
a Agar, Sara. Muito bem. Então, Abraão, ele teve 2 filhos. Não, ele teve um monte de filhos, mas os filhos que interessam ao Senhor, né, que realmente fazem parte da linguagem profética de Deus, daquilo que ele quer comunicar para nós, são esses 2 filhos que a palavra cita como parte da profecia, parte da revelação. Paulo diz que estas coisas são alegóricas e que Agar e Sara, elas representam 2 alianças, a lei de Moisés e a graça de Jesus Cristo. E o que é uma alegoria? É uma maneira de dizer verdades de forma figurada. Na Bíblia, né, nós temos muitas figuras. Ele compara o Monte Sinai, de onde veio a lei, com a Jerusalém terrena, um lugar de escravidão, já que a lei não liberta ninguém. Você faz, pela lei é assim, você faz e se você fez errado, você será punido. Você faz com a tua capacidade. Mas Sara representa a graça. Sara é a graça de Deus, né, que gerou nela o filho da promessa. Sara é a promessa de Deus na nossa vida, é a graça de Deus sobre a nossa vida. Sara é o milagre. Sara é a Jerusalém lá de cima. É a espiritual, a livre, a qual é nossa mãe. A mãe descrita lá no texto de Isaías 54:1. Canta alegremente, ó estéril, estéril na carne, que não Deus. Exalta com alegre canto e exclama, tu que não tivesse dores de parto. As dores de parto foi uma maldição lançada, né, sobre a vida de Eva, a maldição que caiu sobre Eva, sobre a mulher, quando o homem pecou. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Essa mulher não casada, ela vai ter uma posteridade, ela possuirá as nações e fará que se povoe as cidades assoladas. Os seus filhos, os filhos dessa mulher são espirituais. Ela larga a tenda e possui as nações. Vamos dar uma olhadinha no texto aqui de Isaías. Gente, eu só vou fazer isso nesse programa e mesmo assim eu estou correndo para terminar antes que termine o nosso tempo. Isaías 54. Canta, ó estéril, você que nunca teve um filho, rompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que aquela que tem marido, diz o Senhor. Alargue o lugar da tua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça. Estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, e os seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação da sua viuvez. Pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é seu Redentor, ele é chamado o Deus de toda a terra. O Senhor chamará você de volta como se fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus. O Senhor chamará você de volta, como se fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou nova para ser rejeitada, diz o seu Deus. Por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. E o Senhor vai falando, né? Como as águas de Noé, que jurei que nunca mais tornaria a cobrir a terra, também o Senhor jurou não ficar mais irado, né? E aqui é lógico que o Senhor está falando de Israel, está falando, né, de Sara simbolizando Israel como a estéril, né, que acabou tendo filhos. Então, esse texto está falando desta mulher que é não casada, mas que terá uma posteridade, né? Ela terá uma grande posteridade. Na minha outra versão fala da grande posteridade que esta mulher terá, que ela vai possuir as nações. Essa posteridade desta mulher,
Ela iria possuir as nações e fazer que se povoem as cidades assoladas. Os filhos dessa mulher são filhos espirituais. Ela alarga a tenda e possui as nações. No tempo antigo, eles moravam em tendas. Quando a família ia crescendo, a mulher tinha que aumentar o tecido da tenda, né? E aí eles fincavam as estacas mais longe. E isso era bem a sua família crescendo, não é? E aqui fala, né, que da vergonha da mocidade, que ela iria esquecer a vergonha da mocidade. Essa vergonha da mocidade, aqui nesse texto de Isaías, fala da experiência de Israel no deserto, logo que ele saiu do cativeiro, que ele era ainda jovem, estava vagando no deserto. Esta vergonha, né, que ele passou, vergonha da mocidade, a experiência de Israel no deserto ia ser esquecida. E a humilhação da sua viuvez se refere ao exílio de Israel na Babilônia, quando foram levados escravos, ficaram viúvos, sem a presença do Senhor, longe do templo. E por que é que isso aconteceu? Porque Israel foi infiel a seu marido. Era como Agar, símbolo da lei. E a lei não foi capaz de dar um coração de carne. Nós vemos Oséias falando da prostituta, né, que ele pegou como esposa. A lei, ela não foi capaz, e ela nunca é capaz de dar um coração de carne. A igreja, então, vem, né, nesse processo todo de Deus. Somos filhos espirituais de Sara e Abraão, puxados através de Isaac, o filho da promessa, um tipo de Cristo, né, que foi quase sacrificado por seu pai, né, por Abraão, como tipo de Cristo. Dali veio a nossa descendência, né, espiritual, a descendência de Abraão, que somos nós, a igreja. E a igreja, né, ela se torna, então, a noiva do Filho, a prometida, aquela que vai desposar a Cristo. Ela é filha de Sara e Abraão, né? Veja bem a rocha da qual nós fomos cortadas. E ela é a comunidade da fé, que inclui Israel e os gentios. Esta é a igreja. E a igreja somos cada um de nós. Cada um de nós devemos ser fiéis ao noivo para não, né, cometer o mesmo erro de Israel, que foi infiel. Nós precisamos escolher confiar nas promessas de Deus. Nós precisamos escolher caminhar e viver apoiados no autor e consumador da nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque ou bem você anda por fé e você é filho de Sara, ou bem você anda no nível natural, né? Na sua força, e você é filho da escrava Agar, e você está andando em cativeiro. O que Israel fez no deserto, que nós não devemos imitar. O que foi que eles fizeram, que eles terminaram no cativeiro da Babilônia? De que maneira nós ainda escolhemos a lei e não a graça e acabamos falhando? Eu vou deixar essas perguntas para você meditar, né? No próximo programa, se o Senhor permitir, se ele não mudar de assunto para um outro assunto mais urgente, nós vamos aqui tentar responder essas perguntas. O que foi que Israel fez no deserto que nós não devemos imitar? Porque essa experiência que Israel passou no deserto, o Senhor fala em Isaías 54, que foi a vergonha da mocidade. E o que eles fizeram, né? A humilhação da sua viuvez, que é o exílio na Babilônia. O que foi que eles fizeram, que eles terminaram neste cativeiro? A gente responde rápido, né? Era idolatria. Sim. Mas será que não existe idolatria hoje no meio dos filhos de Deus? E precisamos ainda meditar de que maneira nós ainda estamos escolhendo a lei, escolhendo o Monte Sinai,
escolhendo andar na nossa força, baseados naquilo que a gente vê, em vez de andar na graça. De que maneira estamos escolhendo a lei e não a graça? E estamos falhando em ser frutíferos para Deus, gerando espiritualmente, gerando as promessas de Deus no nosso interior. Nós não temos que, gerar nada de nós mesmos, na nossa capacidade natural. Nós temos que gerar para Deus, na nossa capacidade em Cristo, sobrenatural, a partir da graça. Então, esse é um tema que eu vou continuar desenvolvendo com vocês. E nós vamos tentar responder essas perguntas para que a gente não venha cometer o mesmo erro de Israel, não é? Lança fora a escrava e a seu filho. Lança fora, porque o filho da escrava não vai herdar a promessa com o filho da livre. Nós não podemos permitir Ismaéis, frutos da nossa escravidão, a nossa carne. Nós temos que gerar para o Senhor. בשכר אנכי מבקש הגידנו לי איפה הם. Olá, você que está comigo no Facebook, que eu ainda não dei bom dia, estava aqui envolvida com a palavra do Senhor. Adriano, Vitor, obrigada por estar conosco. Neide Lima, Graciela Redondo de Bolívia, como estás? Aqui estamos nós. Sexta-feira. Na segunda-feira eu vou trazer notícia para vocês de como foi a reunião com as crianças. A Mona ia reuni-las hoje, se tudo estiver bem por lá. E vamos em frente, evangelizando aquelas crianças todas lá daquelas favelonas na Índia. Deus está fazendo maravilhas. Vocês que chegaram no Facebook, talvez não tenham ouvido ainda sobre o projeto Asra, é o projeto Esperança, que nós temos nas favelas de Delhi, ao sul de Delhi, na Índia. E nós estamos com 60 crianças em 2 escolas, alimentando essas crianças e levando o evangelho para aquelas grandes populações das favelas indianas. Eu vou estar indo a partir do dia 20 de setembro
Né, Luísa vai comigo, sim, vai, né, Luísa? Você vai, hein, Luísa? Luísa fica 20 dias só e volta, né? Mas ela vai lá para impactar aquela nação comigo com a glória do Senhor, ok? E eu conto contigo, né? Eu já falei para você me adicionar no seu WhatsApp, se você pode ser um intercessor meu, me acompanhar, né? Eu vou ficar 5 meses fora, Índia e Nepal. Se Deus tocar no teu coração de você ser um intercessor, é um compromisso, tá bom? Vou contar com você. Você me adiciona no seu WhatsApp, 32 991 95 9489. Aí, através do meu WhatsApp, nós vamos manter contato. E estamos também na nossa campanha de levantar oferta para que a gente possa levar um presente para as crianças. Nós temos que levar algo, não podemos chegar de mãos vazias até elas, né? Você chega lá, elas olham para você, tipo, o que é que você trouxe para mim? Igual criança, né? Criança é criança em qualquer parte do mundo. Além das crianças, nós temos também toda a equipe, os adultos que também vão olhar para a gente e vai pensar assim, o que você trouxe do Brasil para mim? Qual a lembrança que você trouxe do Brasil para mim, né? E eles, né, gostam muito de camisas, né? Eu pensei em levar a camisa com a bandeira do Brasil para eles. E eles precisam de roupa também, muitos não têm o que vestir, não é? E nós estamos, né, lançando essa campanha de R$20, pelo menos R$20, se você puder contribuir, para que a gente possa levar lembrancinhas, né? Faz assim, dá um Natal adiantado para as nossas crianças, ok? Para você ofertar, é só você entrar no meu WhatsApp, eu te passo a conta para você fazer o depósito. Vou repetir o número do WhatsApp, 32 991 95 9489. Eu espero que tenha recebido esta mensagem de hoje no seu coração, porque eu estou compartilhando com você, dividindo com você aquilo que o Senhor está ministrando ao meu coração. Então, vá lá em Gálatas de novo, ok? Gálatas, no capítulo 4, a partir do verso 20 e poucos, quando fala de Sara e Agar, medita naquela palavra que o Senhor também, né, vai te edificar através do conhecimento que Paulo está nos trazendo, né? Entre o que é lei e o que é graça. Nós precisamos muito, né, abandonar o velho homem, a nossa capacidade de fazer e gerar, né? Não mais a partir da carne, mas a partir do Espírito de Deus. O nosso tempo está encerrado. Se Deus quiser, segunda-feira, a gente está de volta aqui com vocês. Sexta-feira, às vezes, né, falha um pouquinho assim a voz, mas a gente descansa ela no sábado, no domingo e segunda-feira, se Deus quiser, a gente volta, tá bom? Bom dia para todos vocês. Bom dia, minha irmã Marilda acabou de entrar. Fiquem na bênção, na paz do Senhor. Bom, aposto que você entrou de curiosidade, mas tudo bem, nos vemos mais tarde. Você que esteve comigo neste programa, obrigada, paz.